Abençoa também para aqueles que não podem dizimar e nem ofertar, Senhor. Mas que o Senhor venha abrir uma porta, Senhor, aonde não tem, Pai, que o Senhor venha fazer um mover, Jesus. Nesta noite também, Pai, eu entrego nas tuas mãos o teu servo, Senhor. Derrama sobre ele a porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor. Ser com ele, Pai, não abrir e fechar a sua boca, Senhor. Que o Senhor não deixe que ele venha falar nada dele, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo venha guiar ele nas tuas palavras, Senhor. Ser com ele em nome de Jesus, Pai. Entregamos ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria estar aqui adorando a Deus, juntamente com a igreja. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos para a palavra, eu quero que você fique de pé para nós adorarmos ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que em nome de Jesus nós habitamos no abrigo dessa noite. Aleluia. Enquanto isso você vai adorando e vai exaltando ao Senhor. Glória a Jesus. Nós cremos, Senhor, que pode nos faltar tudo, Senhor, na vida, Senhor. Mas nada vai faltar, Senhor, porque a tua presença está conosco. Aleluia. Agradecemos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do Onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do Onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, eu sei, nada me faltará, se estás comigo, Deus, nada me faltará. Você pode adorar e exaltar o Senhor nessa noite, porque Ele já se encontra aqui nessa noite. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do Onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do Onipotente Deus. Declare com fé: nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, se estás comigo, Deus, nada me faltará. Você pode adorar e exaltar o nome do Senhor nessa noite, porque enquanto você adorar o Senhor, demônios estão caindo por terra agora. Enquanto
está operando nessa noite. O Senhor está visitando lá nessa noite. O Senhor está destruindo todo o mal nessa noite. Oh, aleluia. Ele já se encontra aqui. Talvez você fraco, talvez você cabisbaixo, talvez você pensando em desistir, mas o Senhor nessa noite te dá uma injeção de ânimo nessa noite. O Senhor nessa noite segura na tua mão e Ele fala: a minha presença vai te acompanhar, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza nessa noite, porque enquanto eu opero nessa noite, nada e nem ninguém vai destruir, vai deixar do meu poder ser operado nessa noite. Ele continua sendo Deus, Ele continua operando, Ele continua realizando milagre, prodígio, maravilha, pelo poder da unção. Aleluia. Nada me faltará, Senhor. Nada me faltará, Senhor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará, eu sei. Nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Oh, abraço, oh, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos a teu santo nome, Senhor, nessa noite. Você pode abrir a sua boca, a sua voz de adoração e declarar glória a Deus, e declarar aleluia, e aplaudir o Senhor nessa noite, porque Ele já se encontra aqui presente. Aleluia, Senhor. Nada vai nos faltar, Senhor. Nós acreditamos e nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 1. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Helena, que foi canal e nos indicou para nós estarmos aqui nessa igreja linda. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Samara, que entrou em contato comigo, pela vida da pastora, pela vida dos obreiros. Que Deus abençoe. Livro de Josué, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 9. Deus, Ele já se encontra no ambiente. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, a qual foi sucessor de Moisés, a qual o significado do seu nome vai ser o eterno Deus, ou então salvação, o Salvador. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode se sentar nessa noite em nome de Jesus. Pode deixar o fundo aí, vaso, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Wesley Oliveira, missionário Wesley Oliveira, mais conhecido como cantor e pregador de reflexões. Eu me congrego ali na Igreja Missionária Ebenezer, liderado pela pastora Luísa e o pastor Valmir. Estão me acompanhando aqui a vida do meu pai, esse grande homem de Deus, a qual foi instrumento aqui para dar saudação, a vida da missionária Amanda, a vida da irmã Silésia, a sua mãe. E eu creio que o Senhor ele vai falar conosco nesses minutos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa noite vai falar a respeito desse homem chamado Josué, a qual foi um dos líderes mais importantes que surgiram na Bíblia, e ao mesmo tempo um homem a qual o Senhor vai chamar de valoroso e também de uma pessoa totalmente valente. Nós vamos ver que na Terra Prometida, por exemplo, o povo era grande, porém só quem conseguiu entrar foi Josué e Caleb. Ou seja, um ponto que eu quero colocar aqui para nós começarmos a mensagem é que aquele que persevera, aquele que acredita e principalmente aquele que não desiste, esse sempre vai ter um final melhor e principalmente vai ter uma recompensa melhor para ele. Foi o que aconteceu com Josué. Porém nós vamos ver aqui que Josué ele vai ficar triste porque o amigo dele, o líder a qual escreveu o Pentateuco da Bíblia e principalmente um dos homens mais importantes também da Bíblia, vai falecer. E nós vamos ver que Josué fica sem saber o que fazer, como prosseguir a caminhada, enfim. Eu imagino Josué ele sentado, cabisbaixo, talvez chorando, e ele fica a pensar: o que é que eu vou fazer com esse povo? Porque o meu amigo faleceu e eu vou falar no nosso sotaque, a batata sobrou para mim. Mas chega um ponto na nossa vida que as estações passam, o tempo passa, as coisas passam, mas pode ter certeza que quando Deus ele te chama para algo, ele te responsabiliza para algo grande e grandioso. Ele responsabiliza pela tua vida com algo totalmente genuíno. E Josué fica ali naquela situação, sem saber como conduzir o povo. Até que chega aquela voz que encoraja, aquela voz com a brisa suave, aquela voz que me levantou e está te levantando também nessa noite. Aquela voz que estava com você e ainda continua estando com você. Aquela voz que quando os amigos abandonam, a família abandona, aquela voz ela está lá presente. O Senhor chega até a Josué e vai dizer: Josué, o tempo de Moisés passou, agora chegou o teu tempo. Agora chegou o teu despertar. Agora chegou a tua caminhada. E o primeiro ponto que eu quero falar para a tua vida nessa noite é: se a promessa ela está de pé nessa noite, se as coisas estão verdadeiramente caminhando, para que muitas das vezes você vai dar ouvidos ao inimigo
E principalmente você vai dar vozes a pessoas usadas do diabo falando para você: a tua caminhada se acabou, a tua família se acabou, o teu projeto se acabou, a tua situação não vai ter um êxito. É a palavra do homem, é a palavra do diabo, é a palavra das pessoas que estão sendo arquitetadas pelo inimigo. Mas eu conheço a voz do Deus Todo-Poderoso, a qual a palavra do Senhor nessa noite é: tá caído para o mundo, mas para mim eu vou levantar agora. Para o mundo não tem jeito, mas para mim tem jeito. Para o mundo a história é totalmente ao contrário, mas para mim a história é um começo de um verdadeiro milagre. E o Senhor, Ele está falando nessa noite: tá difícil? Adora mais. Tá espinhoso? Adora mais. Porque a tua caminhada, ela não se acabou não, pelo contrário, é agora que a tua caminhada ela vai começar. É agora que a tua caminhada ela vai começar a ser projetada. É agora que a tua caminhada vai começar, aleluia, não é com derrota não, é começando com vitória, é começando com conquista, é começando com milagre. E o Senhor dizendo para você: se levanta, meu filho, se levanta, minha filha, se esforça um pouco mais, porque a terra prometida te espera, porque a vitória te espera, porque aquilo a qual eu tenho para colocar na tua vida te espera. E aquele que acredita vai dando glória, vai glorificar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele fala para nós nessa noite: olha, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, mas é tempo de avançar, é tempo de você se levantar desse pó, dessa cinza. Porque o Senhor, Ele fala para a tua vida nessa noite: eu não te chamei para você ficar cabisbaixo, eu não te chamei para você ficar parado, pelo contrário, eu te chamei para você saquear o inferno e povoar o céu. Então é tempo de você se levantar, é tempo de você se esforçar, é tempo de você falar para o Senhor nessa noite: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou pó e cinza, mas na tua presença eu sei que eu tenho valor incondicional. Mas na tua presença eu sei que eu sou mais do que vencedor, como a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Romanos capítulo 8. Então, Josué, levanta, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra a qual eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, o desafio de Josué não foi simplesmente ele se levantar, mas foi ele também encorajar o povo. Aí é aquela coisa: para você encorajar outras pessoas, para você ser instrumento profético para outras pessoas, o Senhor primeiro vai te preparar primeiro. O Senhor primeiro vai te colocar no prumo. O Senhor primeiro vai preparar a tua vida, para que quando as pessoas olharem para a tua vida, elas olharem e dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E assim como Deus está na vida dele, eu quero que Deus esteja na minha vida também. E nesses últimos dias, irmão, Deus, Ele quer levantar um povo a qual venha resgatar os valores a qual a igreja se perdeu. Como assim, missionário? A igreja nesses últimos dias tem se corrompido de formas aonde eu vou falar para você: o Senhor, Ele não está satisfeito. Como assim? Pessoas estão colocando pregadores mirins para pregar na igreja, sem liturgia, sem entendimento, e principalmente colocando falsas revelações. Pessoas que sobem num altar, não é por questão de pregar o amor não, é por questão de pregar a ganância e o dinheiro. Porque se fosse outra pessoa para estar aqui, chegava, terminava a participação: pastor, eu acabei a minha participação, me dá o meu cachê.
Mas uma das pessoas a qual fez o voto pela minha vida há 27 anos passados, e até hoje eu estou aqui. Aleluia, Deus. Não simplesmente ele, mas a minha mãe que está lá em casa intercedendo pela minha vida, sempre me mostrou que aquele que tem humildade, esse chega longe. Não precisa de dinheiro, não precisa de fama, não precisa de ganância, precisa simplesmente de algo: humildade e sede por vida. Porque se você tem isso, irmão, pode ter certeza, o seu ministério vai ser engrandecido e ao mesmo tempo o seu ministério vai ser totalmente exaltado. Uma das pessoas que me conhece também está aqui. Eu mal fico em casa, porque o maior prazer que eu tenho é de pregar a boa verdade, é de ser instrumento para dizer para as pessoas: assim como o Senhor me levantou, o Senhor Ele também quer te levantar hoje. Assim como o Senhor Ele fez algo na minha vida, o Senhor Ele quer fazer algo na tua vida também hoje. Mas você precisa se levantar e não se corromper. Eu acredito que a igreja ela está suja. Eu acredito que a igreja nesses últimos dias pode não ter jeito, mas eu acredito que dentro dessa igreja suja e perdida ainda tem veterano na terra. Ainda tem pessoas que fazem a diferença. Ainda tem pessoas que não se conformam com que a igreja está. Pelo contrário, faz a igreja arder como labareda mesmo. Mas é necessário se levantar. Assim como Josué estava recebendo essa ordem aqui. Josué, se levanta e também vai com esse povo. Porque todo lugar que vocês pisar, eu vou dar a vocês. Aleluia, glória a Deus. Mas também é aquela questão: tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, a gente tem uma bênção tão grande que muitas das vezes a gente não consegue explicar. Missionário, eu só estou limpando uma cadeira, eu só estou limpando um banheiro. Aí o Senhor olha para ti e fala: mas para mim você está fazendo é muito. Missionário, eu só estou sendo recepcionista da igreja, mas para mim você está fazendo é muito. E o Senhor Ele declara para a tua vida hoje: anda sem medo, caminha sem medo, porque o Senhor Ele te dá autoridade nessa noite para te dizer: por onde você passar, é na tua rua, é na faculdade, é aonde for, você vai ser abençoado. Aonde você tocar, o ambiente vai ser transformado. Aonde você passar, aquele que está aleijado começa a se levantar. Aquele que está cego começa a ver. Aquele que está surdo começa a ouvir. Aquele que está mudo começa a glorificar o nome do Senhor. Porque aquilo que tem dentro de você é algo chamado presença de Deus. E quem tem presença de Deus pode ter certeza, tem tudo. Porque o Senhor Ele dá autoridade nessa noite. Principalmente o Senhor Ele dá uma promessa para nós nessa noite. Você vai pisar em lugares improváveis. Você vai chegar a lugares aonde você nunca pensou. Você vai conseguir oportunidades aonde você nunca sonhou. E o Senhor Ele vai olhar e vai dizer assim para você: sabe por que você conseguiu? Porque você esteve na minha presença. Agora eu estou te abençoando. Sabe por que você está aí nesse local? Porque você esteve na posição e você não recuou. Sabe por que você, aleluia, está sendo, aleluia, glorificado? Porque você esteve na posição, porque você se desviou do mal, porque você meditou na minha palavra. Ninguém, Josué, vai ser contra ti. Todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar.
Ou seja, pode vir o que for, pode vir tempestade sombria, pode vir vendaval, pode vir pessoa usada pelo diabo falando para você esquecer da igreja, esquecer de tudo. Mas o Senhor, Ele está contigo nessa noite. Ele está te falando, pode vir o que for, mas nada e nem ninguém vai conseguir derrubar a minha igreja que está na rocha. Nada e nem ninguém vai conseguir ofuscar, e nada e nem ninguém vai conseguir colocar desânimo ou o que for na minha igreja. Palavra canta, palavra sabe, ouve nasce. Pode vir o que foi. Paulo, por exemplo, mensageiro de Satanás, veio até a ele. E Paulo, por um certo momento, ele pensa em desistir. Aí chega o Senhor falando para ele, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa em ti. E quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. Abraão, por exemplo, sendo zombado todos os dias da vida dele, porque as pessoas achavam que ele não podia ser pai, a mulher dele não podia ser mãe. O Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, olha ao redor, olha à tua direita, olha à tua esquerda. Tudo isso que tu está vendo aí é a promessa que eu tenho para dar tua descendência. Abraão, o homem fala uma coisa, mas a palavra final que dá sou eu. Abraão, o homem projeta planos, mas a resposta favorável vem de mim. E Abraão teve uma descendência boa, teve o filho da promessa e principalmente foi o pai da fé e o amigo do Senhor. Teve Isaac, que vai significar isso. É no meio de tudo que a gente está passando, o Senhor vai dar motivo para a gente sorrir. É no meio de tudo que a gente está vivendo, irmã, pastora, que o Senhor, Ele se apresenta para nós e Ele fala: mesmo assim, nós vamos ter força para sorrir. Nós vamos conseguir olhar o horizonte, nós vamos ver, como o salmista vai declarar no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. O Senhor, Ele declara para a tua vida nessa noite: hoje chegou o tempo de você sorrir. Hoje chegou o tempo de você se levantar. Hoje chegou o tempo de você dar a tapa na cara do diabo e dizer: é agora que eu vou me levantar, é agora que eu vou para cima, é agora que eu vou evangelizar, é agora que eu vou pregar, é agora que eu vou adorar, é agora que eu vou dizer: o Senhor está comigo e eu não abro dele. Mas é necessário se esforçar e ter bom ânimo, Josué. Todos os dias a gente vê alguém que está desempregado, vê que a oportunidade venha nas mãos, ou então venha de mãos beijadas, porque muitos não têm coragem de ir para procurar um trabalho. Aí como é que se esforça para conseguir um trabalho desse jeito? E a gente está na obra do Senhor, a gente tem que se esforçar cada dia. Eu não quero que a igreja me entenda mal, mas é algo que eu quero colocar aqui. Nós todos os dias estamos se preparando para ser salvos. Eu não vou dizer que a gente é totalmente salvo, porque outrora a gente pode estar na igreja, mas o amanhã ninguém sabe.
Então todos os dias nós estamos se preparando para ser salvos. Ou seja, nós estamos se esforçando para colocar cada dia uma pedrinha na nossa coroa. E o Senhor, Ele te fala nessa noite: para ter algo da minha presença, tem que se esforçar. Para ter o batismo no Espírito Santo, tem que se esforçar. Para ter algo da minha parte totalmente íntimo, tem que se esforçar. Muitos vão falar e dizer que a salvação é individual. Mas uma coisa que o Senhor, Ele nos chamou, e o apóstolo Paulo também vai dizer, que a igreja ela não é separada não. A palavra vai dizer que há um só corpo, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Então, se o Senhor está fazendo grandes coisas na tua vida, e se você vê que o teu irmão está caído, vai lá no teu irmão e fala para ele: o Senhor nesse exato momento está segurando na tua mão e Ele te fala: é agora que Ele vai te levantar, é agora que Ele vai te encorajar, e eu quero te ver lá na glória juntamente comigo. Então é necessário nesses últimos dias se esforçar, porque querendo ou não o diabo ele está furioso, como a palavra que foi ministrada em João capítulo 10. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer matar a família, ele quer destruir ministério, ele quer colocar intriga na igreja, ele quer colocar separação. Mas o Senhor ele fala: a igreja que está unida, ela vai permanecer de pé, ela vai ganhar a guerra e acima de tudo vai atravessar o outro lado para cantar o hino da vitória. Esforçar e ter bom ânimo. Mas missionário, a minha geladeira está vazia e você está dizendo para eu ter bom ânimo. Mas missionário, o meu gás está quase perto de acabar e você está dizendo para eu ter ânimo. Mas missionário, eu recebi tanta palavra de derrota nesses últimos dias e você está dizendo para eu ter ânimo. Enquanto a vida há esperança. Talvez uma parte da sua vida está caminhando para pior, mas o Senhor ele sempre coloca uma vírgula para dizer: ainda tem continuação. E não é continuação de pior não, é continuação de um cenário favorável, é uma continuação de que eu vou fazer uma reviravolta para mostrar para o meu servo e para mostrar para a minha serva que quem governa sou eu, que quem está no controle sou eu e quem dá a última palavra sou eu. A presença do Senhor está muito forte. Glória. Esforça, tem bom ânimo. Nem te desvies para a direita e nem para a esquerda. Mas uma coisa o Senhor ele nos dá de privilégio. Eu não digo nem que é obrigação, é privilégio. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Quando nós lemos essa palavra aqui, ela não é um livro comum, é a palavra de Deus. E muitos nesses últimos dias têm vindo para a igreja e fica naquela ansiedade, principalmente na expectativa do pregador de fora sair do canto do local, chegar até a pessoa e profetizar, sabendo que se eu ler isso daqui,
eu sei que eu vou encontrar tudo aquilo que eu estou procurando. Eu sei que se eu ler isso daqui, eu vou encontrar tudo aquilo que eu estou precisando. E essa palavra aqui, ela é diferente de qualquer livro a qual você encontra por aí em livraria ou com que você leu aí no seu tempo de estudo. Essa palavra, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que não souberam ler, e quando começou a ver essa palavra, começou a ler. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que eram drogadas, viciadas, e quando escutaram João 8,32 nessa palavra, encontrou a verdade. Pessoas que estavam totalmente escravizadas pelo diabo, e quando encontraram o livro de João dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a pessoa encontrou o rumo. E a palavra do Senhor nessa noite quer fazer efeito para dizer: essa igreja que está aqui é uma igreja não simplesmente unida, é uma igreja que está de pé. Sabe por quê? Porque a minha palavra está nela. Porque o meu encorajamento está nessa igreja. Porque nessa noite eu estou chegando para dizer: eu vou ajudar aquele que está precisando. Se é de uma oportunidade de trabalho, eu vou conceder. Se é uma oportunidade para ver milagre na vida, eu vou conceder. Por quê? Porque aquele que medita em mim, aquele que confia em mim, aquele que descansa em mim, esse vai receber algo da minha presença, da minha parte. Mas o segredo é se esforçar. O segredo é não desistir. Tem um certo louvor que vai dizer: não pense que a vida acabou, só lembre que você é o vencedor. E o Senhor, Ele te fala: quem disse que a caminhada acabou? Quem pensa que a tua vida se acabou? Talvez nesses últimos dias você pode estar seco e estéril como Ana. Mas o Senhor, Ele fala: eu sou Deus que gera milagre. Eu sou Deus que gera horizontes. Eu sou Deus que gera coisas extraordinárias no meio do meu povo. Ele é o Deus que visita o hospital nesse momento. Ele é o Deus que dá ganho na justiça nesse momento. Ele é o Deus que abre a madre da mulher. Ele é o Deus que faz o ministério do homem se levantar. Ele é o Deus que faz paralíticos se levantar. Ele é o Deus que faz notória todas as coisas. Mas vamos procurar se esforçar. Vamos procurar adorar o Senhor mais. Porque o Senhor, Ele fala: o teu tempo não vai chegar amanhã, pelo contrário, o teu tempo chegou hoje. O teu tempo de profetizar chegou hoje. O teu tempo de me adorar chegou hoje. E enquanto tu vai me adorando, sabe o que é que vai acontecendo? Eu vou enviando um terremoto para abalar as estruturas. Enquanto tu vai me adorando, eu vou derrubando o gigante, eu vou destruindo a muralha, eu vou destruindo as potestades, eu vou acalmando a tempestade, eu vou curando, eu vou levantando, eu vou restaurando, como a palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, lá no livro de Joel. Eu vou enviar chuva como seródio, como outrora. E eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez nesses últimos dias pode ter chegado
gafanhoto, ou então peste, para ofuscar os teus sonhos e principalmente para deixar a tua caminhada estacionada. Mas o Senhor é o Deus que dá continuação para dizer para você: avança agora essa terra da promessa a qual eu estou colocando diante dos teus olhos. E quando tu vai avançando, aleluia, eu vou abrindo o rio no deserto, como Isaías vai dizer. Eu vou declarando para a tua vida, como a palavra do Senhor vai dizer: quando você passar pelo fogo, nenhuma chama vai arder. Quando você passar pelo rio, ele não vai te submergir. Mas eu declaro ordem para dizer para a tua vida: não temas, filho meu, não temas, filha minha, porque eu sou contigo. E como Isaías 43 também vai dizer: eu sou Deus, aleluia, que opero, e operando o Senhor, ninguém vai impedir. É necessário se esforçar, é necessário adorar, é necessário buscar força ao Senhor, como o Senhor Ele está dizendo: filho, profetiza para a minha igreja nessa noite que a minha ajuda chegou, que a minha providência chegou, que algo eu vou fazer nesse deserto. Agar pensou que Ismael estava morto. Agar pensou que o projeto dela tinha falecido. Mas ela escuta o choro da criança ainda dizendo: mãe, eu não morri, pelo contrário, eu ainda tenho fôlego, mãe. E o Senhor Ele fala para a tua vida: é no meio desse deserto que você está passando, é no meio dessa caminhada que você está passando, que você ainda vai ter fôlego ainda para adorar o Senhor. Não pensa que a tua vida, aleluia, ela vai se acabar. Não pensa que o deserto ele vai te matar. Não pensa que as lutas vão, aleluia, acabar com a tua fé. Pelo contrário, só vai te fortalecer mais e mais. Eu sempre levo essa frase para a minha vida, e eu vou declarar também aqui: aquilo que não te mata te faz forte. Aquilo que tenta te destruir, pode até tentar te destruir, mas vai ser, aleluia, escada do teu sucesso, para você subir e para você avançar dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha vida. Acredita, irmão, nessa promessa que o Senhor está falando para ti. Acredita nessa palavra que o Senhor está declarando para ti. No teu íntimo, o Senhor tocando agora. O Senhor te renovando e falando: é uma mulher valente, é uma mulher prudente. Vendaval vem, tempestade vem, mas ninguém consegue derrubar a fé que essa mulher tem diante do Senhor. Ninguém consegue destruir a fé que ela tem diante do Senhor. Porque é uma mulher que está firmada na rocha. E o desejo no coração dela, eu vou conceder e eu vou realizar. Porque o Senhor Ele te fala nessa noite: a minha força está chegando para ti nessa noite, para te fortalecer do alto da cabeça até a planta do pé. E aquele que tem inveja de ti, vai sair todo mundo do meio. Aquele que está querendo ver a tua derrota, vai te ver para cima. Ela decanta, ela abraçar e ovanaço. Ela te decova na basura raio. Eu acredito que Deus nessa noite Ele está tocando. Se for enfermidade, Ele está expulsando agora toda enfermidade agora e colocando por terra. Se for para colocar demônio, para colocar debaixo do nosso pé, Ele vai fazer isso. Se for para levantar a tua vida hoje, Ele vai fazer. Mas o Senhor Ele te fala assim como Ele declarou para o cego: o que queres que eu te faça? É um milagre?
é uma providência, o Senhor ele te fala: se levanta nessa noite, se esforça nessa noite, porque eu sou o Deus que te sara, como a palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo. Se esforça, se anima, adora o Senhor mais e mais, persevera no Senhor, crê no Senhor, porque enquanto você crê, as promessas elas estão acontecendo. Enquanto você crê, é o Senhor dizendo para a tua vida: homem, eu te conheço como ninguém, eu faço grandes coisas na tua vida como ninguém. Mulher, eu te conheço como ninguém, eu faço coisas grandiosas na tua vida. Porque muitas das vezes a lágrima para ti fica entalada no coração, e o sofrimento muitas das vezes é pesado. Mas o Senhor ele fala para a tua vida hoje: tu acredita que eu sou Deus na tua vida? Tu acredita que eu sou Deus da providência? E eu lembro de cada oração, e eu falo para a tua vida hoje: eu sou a tua força, eu sou o teu sustento. Milagre ainda vai acontecer para a tua vida nesse ano. Coisas grandiosas vai acontecer na tua vida nesse ano. Sabe por quê? Porque a autoridade eu estou colocando nas tuas mãos. E o Senhor ele fala para ti hoje: não tem medo. Pelo contrário, só confia em mim. Porque enquanto tu confia em mim, eu vou pelejando pelos teus. Eu vou abrindo um milagre para a tua vida. E eu vou fazer coisas extraordinárias. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado. E ele fala para nós nessa noite: essa igreja que está aqui, sendo corpo, unido em adoração, eu vou abrir rios de milagre nessa igreja, aonde vai ter testemunho para contar, aonde vai ter promessa sendo cumprida. Missionário, eu estou orando para que a minha família esteja aqui na igreja. Vai estar no próximo culto em nome de Jesus. Missionário, eu estou profetizando que uma porta vai se abrir para a minha vida nesses tempos, nesses últimos dias. O telefone vai tocar dizendo: compareça aqui trazendo os documentos. Missionário, alguém que eu amo está na UTI. O Senhor vai naquela UTI, vai confundir a medicina, e Ele vai dizer: eu sou Deus da cura, eu sou Deus da resposta, eu sou Deus, aleluia, de Lázaro que estava morto há 4 dias. É o Senhor que faz todas as coisas acontecer nessa noite. É o Senhor fazendo coisas notórias nessa noite. Eu quero falar um testemunho aqui para encerrar, para nós já entrarmos aqui no momento de oração e de louvor. Esse começo de ano para mim não foi fácil. Foi um começo de ano difícil, sofrido, apertado. E teve um tempo que eu estava morando em casa, aonde nada na minha vida estava caminhando.
Ia para um lado, ia para o outro, e as portas fechadas, e as coisas não estavam acontecendo. Eu estava numa rede. A minha mãe chega até mim e vai dizer assim: Wesley, meu filho, vai dar certo. Deus está preparando a tua vitória, acredita. E eu tinha feito um teste numa clínica odontológica. Eu estou fazendo uma faculdade de recursos humanos, aonde eu termino o próximo ano, com fé em Deus. Eu fiz um teste nessa clínica uns 4, 5 dias aproximadamente. Quando terminou o período de teste, o doutor olhou para mim e falou assim: Wesley, é o seguinte, você vai ficar em casa nesses dias, vai vir aqui uma pessoa fazer também um teste, e aí eu vou decidir se eu fico com você ou se eu fico com ela. Eu tinha ido para a igreja juntamente com um grande amigo meu, que é o obreiro Marcos. E quando eu estava tendo a pregação, o pastor, ele deu uma palavra profética dizendo assim: o lugar de honra aonde o Senhor te colocou, o Senhor não vai tirar, porque esse lugar pertence a você. Eu tomei aquela palavra para mim, isso numa segunda-feira. Quando foi aproximadamente na quarta, quinta-feira, por aí, eu ia fazer um teste numa panificadora. Ia trabalhar lá no ramo de estoque. E não era algo assim muito bem que eu queria. No momento que eu fui entrar no horário do almoço, o meu telefone chega uma notificação. Quando eu vou olhar no meu telefone, é a mensagem do doutor, onde eu fiz o teste da clínica. Eu olho para o celular e eu olho a mensagem dizendo assim: Wesley, eu quero que você compareça aqui no outro dia, porque a vaga é sua. Você passou no teste. Eu tinha falado para minha mãe assim: mãe, eu acredito que quem vai ficar com a vaga vai ser a mulher, porque essas clínicas odontológicas, geralmente quem fica na parte da frente é a mulher. É muito raro o homem ficar. E quando eu vi aquela notícia, quando eu vi aquela mensagem do doutor, eu olhei para o céu e eu falei assim: Senhor, aquela palavra que aquele servo teu falou, falando que o lugar de honra a qual o Senhor tem, ninguém pode tirar, o Senhor cumpriu. E eu estou numa função, irmão, aonde eu posso dizer que eu me sinto grato, atendendo pessoas, marcando consultas, agendando, estando numa mesa com o computador. Mas tudo isso eu só consegui porque eu me esforcei em Deus, porque eu tive uma ajuda do Senhor. Não foi minha, mas uma ajuda dele. Porque quando se colocamos na posição a qual o Senhor ele tem para a nossa vida, Ele vai realizando, Ele vai fazendo infinitas coisas ao nosso respeito. Eu quero que você fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que o irmão coloque aí o próximo louvor. Esse louvor que eu vou louvar, esse louvor é baseado na minha história. O irmão para um momento, aonde
Eu escapei da morte 3 vezes de convulsão. Você está olhando para um milagre aqui nessa noite. E no momento assim de uma oração, de um apelo, esse louvor, ele estava tocando no fundo. E por onde eu passo, eu sempre louvo esse louvor para dizer que as águas purificadoras do Senhor, ela passa, e quando elas passam, ela gera vida. Se você sentir de vir aqui receber uma oração, você vem, porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Pode tocar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor se encontra aqui nesse local, Pai. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, ele está passando nessa noite. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está nesse lugar. Levanta a tua voz e louve. Eu quero beber do teu rio, do teu rio. Sacia, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele está passando nessa noite aqui na frente, ali no meio, ali atrás. Ele está tocando a tua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, ele vai, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Levanta a tua voz. Eu quero sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero que você faça uma corrente de fé nessa noite. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí agora.
Enquanto nós vamos fazer essa corrente de fé, eu acredito que tudo que está morto vai começar a reviver agora. Eu acredito que tudo aquilo que está parado vai andar. Eu acredito que tudo que está, aleluia, sendo arquitetado por Satanás, o Senhor vai desfazer. Eu quero que você nessa noite comece a orar. E enquanto você vai orando, existe uma água que vai descendo nessa noite. Vai orando nessa noite. Vai adorando nessa noite. Vai guerreando nessa noite. Olha o Senhor agindo aqui. Olha o Senhor agindo aqui. Olha o Senhor agindo aqui. Na frente, no meio, lá atrás. Oh! Aquele que tem língua começa a dar língua. Aquele que tem aleluia começa a dar aleluia. Aquele que tem sapateio começa a sapatear. Oh, aleluia. Deus nessa noite está repreendendo agora todo o bico de papagaio. Aquele que sofre de AIDS, de câncer, de leucemia. Deus está curando agora. Deus está agindo agora. Deus está renovando agora. Yeah! Adora o Senhor nessa noite. Opera, Senhor, no meio. Opera, Senhor, lá atrás. Vai agora tocando agora em cada coração, em cada obreiro. Vai agora batizando com o Espírito Santo. Vai agora curando. Vai agora destruindo todo laço do passarinheiro. Toda peste perniciosa. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. Tu és a fonte, Senhor. A vida da tua igreja nessa noite. Eu quero apresentar cada irmã que está aqui nessa noite. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor operou nessa noite poderosamente. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está dando ânimo, Senhor, está dando força para a tua igreja. Eu creio, Senhor, que o Senhor, Pai, destruiu nessa noite tudo aquilo, Senhor, que estava, Senhor, aprisionando.
Eu creio que toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra que foi feita na Mata Virgem, eu creio que toda obra que foi feita por Exu Mirim do inferno,